Oi, gente, como vocês estão? Nós somos Beatriz, Maria Eduarda e Nicole, alunas da primeira série do ensino médio do Externato Nossa Senhora Menina. E hoje nós viemos falar sobre algumas comidas típicas dos 5 continentes do mundo. Todos sabem que a culinária brasileira é muito diversa. Cada estado brasileiro tem sua própria cultura e, decorrente disso, sua comida típica. Elas são feitas seguindo antigas tradições que são transmitidas de geração para geração. Com certeza, Duda. E uma das melhores partes de viajar para fora é conhecer a gastronomia de diferentes países. A arte culinária, os costumes e os ingredientes de cada um deles pode variar muito de uma região para outra também. As tradições culinárias de todo mundo podem ser divididas pelos continentes, e agora vamos descobrir um pouquinho sobre algumas delas. Mas, Duda e Bia, vocês já viajaram para algum país do exterior e provaram a sua comida típica? Eu já, Nicole. Eu fui para o México, especificamente Cancún, e lá eu pude comer a comida típica mais famosa do país, né? Que é a famosa guacamole. Gente, eu comi ela só por alguns dias, mas eu comi tanto, que eu até acabei passando mal. Mas é muito gostosa, pelo menos foi o que eu achei, né? Bom, mas agora eu vou apresentar para vocês um pouco da sua história e comentar mais sobre ela também. Mas primeiro, eu vou apresentar algumas características da culinária mexicana e americana. Na América do Norte, as comidas típicas do México e dos Estados Unidos são bem diferentes uma da outra, mas os dois têm os pratos mais famosos do mundo. Eles também vão convergir com a comida Tex-Mex, que seria uma junção, né, da comida americana com a mexicana. Bom, agora vamos falar mais sobre a guacamole. A guacamole foi criada pelos astecas. Foi mais ou menos por volta do século XVI. O nome, inclusive, vai derivar de duas palavras da língua nahuatl, que era a língua que eles falavam. As duas são anhuaca, que vai significar abacate, e modi, que é molho. A junção dessas duas palavras, né, significa molho de abacate. Bom, a guacamole é feita de quê? É feita com abacate, tomate, limão, pimentão, alho, cebola, chile ou então, né, pode ser também o molho de tabaco. Mas os astecas, eles não escolheram o abacate por nada. Teve um motivo para eles escolherem. A razão foi que eles acreditavam que o abacate dava força para que eles pudessem lutar nas batalhas e ele tinha propriedades afrodisíacas. A parte de adquirir força para poder lutar nas batalhas não deixa de ser uma verdade, já que o abacate, né, é uma gordura boa. Agora a pergunta vai para vocês, ouvintes. Vocês já viajaram para outros países e comeram suas comidas típicas? Se sim, vocês gostaram? Bom, vocês podem responder a pergunta nos comentários e depois a gente vai ler, tá bom? Bom, eu não sei vocês, mas eu achei bem legal, bem interessante. Mas vamos a ele agora, a comida mais famosa do mundo e que é típica dos Estados Unidos, o hambúrguer. Na realidade, o hambúrguer nem foi criado nos Estados Unidos e sim no século XIII, na Ásia Ocidental, pelos tártaros, que eram os povos antigos que viviam lá e uma das principais tribos dos mongóis. Começaram a fazer esses lanches porque eles eram mais práticos, sabe? E davam mais sustância para os guerreiros que naquela época invadiam a Europa. Aí, já no século XVII, os alemães adotaram ele a sua culinária e levaram essa ideia para Hamburgo, onde moíam a carne para fazer os bifes, os tornando populares na cidade. E aí, nesse mesmo século, os imigrantes de Hamburgo chegaram nos Estados Unidos espalhando essa receita. E os primeiros que comeram foram os marinheiros, que apelidaram o lanche de hambúrguer stick. E aí, chegando no século XIX, por conta da explosão industrial nos Estados Unidos, os trabalhadores nem tinham tempo para comer as comidas mais saudáveis. E aí eles comiam um hambúrguer que sustentava e era rapidamente feito, assim criando o termo de fast food.
Os lanches, como todos sabem, levam normalmente pão, o bife, que é feito de carne moída, e queijo, que é o básico que tem em todos. Acho que vocês nem esperavam, né, que o hambúrguer chegou nos Estados Unidos por meio da Alemanha e foi criado pelos tártaros. Nossa, jurei que eles tinham sido criados nos Estados Unidos mesmo. Os países da América do Sul têm diversos pratos típicos e os que são comuns têm ingredientes variados. Os alimentos mais utilizados são a batata doce, a mandioca e o milho. Na Argentina tem um símbolo de sua culinária, que são as famosas empanadas. Elas vieram dos mouros, um povo que invadiu uma parte da Espanha. Os guerreiros precisavam se alimentar e, para conservar o alimento que iam comer, eles utilizavam as massas feitas de farinha de trigo bem fechadas para o alimento não apodrecer, e isso funcionava. Os espanhóis adotaram o costume e, quando a maior parte dos países da América do Sul foram colonizados, foi passada para a Argentina a receita e a comida, que é o prato mais consumido no país, tendo algumas variações. As empanadas podem ser fritas ou assadas. O recheio é bem diverso, tem vários. A maior parte delas são assadas e podem ser encontradas no Chile, no Uruguai, por exemplo, mas são especialidade da Argentina. Muito interessante, né? O alimento surgiu para conservar outro. Realmente, Nicole, muito interessante. Uma coisa que seria só um instrumento vira algo de comer. Mas aproveitando o gancho, vamos falar de outra comida muito interessante, que seria a pachamanca. A pachamanca, ela é um dos pratos mais significativos e representativos da gastronomia peruana. Em quechua, que é a língua inca, a pachamanca vai significar pote de terra. Por quê? Porque a pachamanca ela vai ser preparada dentro de um buraco na terra. Ela é meio que uma espécie de cozido de diferentes tipos de carnes e legumes, especialmente batatas e milhos. A batata, para quem lembra, né, nas aulas de história a gente aprendeu que eram muito plantadas pelos incas. Eu achei muito diferenciado. E vocês? Eu também achei. Inclusive, no continente europeu tem algumas comidas diferentes também. E falando em culinária europeia, ela utiliza muitas frutas, verduras, legumes, nozes, pães, outros cereais e o azeite, que é um ingrediente principal dos pratos típicos de muitos países europeus. Muitas pessoas na Grécia não tinham condições financeiras para comprar os ingredientes corretos para fazer as almôndegas, que é um alimento básico da comida grega. Então eles usavam os ingredientes que tinham em casa mesmo. E isso aconteceu principalmente em Santorini, que é o lugar onde há o tomate tomataki. O tomate é produzido na ilha de Tomataki, que é uma ilha muito úmida, e aí ele não precisa ser irrigado, ficando mais doce e um pouco mais seco. E foi lá que a almôndega ganhou um nome super difícil, que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar direito, mas é tomatokeftedes. Ela ganhou esse nome porque são bolinhos feitos com tomates, cebola, pimenta, hortelã e orégano. Diferente, né? E meninas, vocês acham que vocês gostariam de comer essas almôndegas diferentes? Olha, eu acho que sim. Não custa tentar, né? Eu acho que não, eu não gosto muito de salada, mas na Alemanha eles gostam de comer carne. Weisswurst é uma salsicha branca da Silésia, uma região alemã antiga, hoje incorporada à Alemanha e à República Tcheca, e geralmente ela é produzida apenas com carne suína, mas também com cebola e salsinha. Esse tipo de embutido é muito popular na Europa há anos, mas a salsicha alemã é a mais famosa e tradicional. E tem uma história por trás disso, viu? A lenda diz que ela se originou em 22 de fevereiro de 1857. O proprietário Joseph Moser preparava suas salsichas para uma cervejada matinal, quando descobriu que não tinha mais tripa de ovelha para embutir a carne. Então, para não decepcionar os convidados, ele usou tripas de porco, que são mais grossas. Com medo de as salsichas estourarem quando fossem assadas, ele preparou elas em água quente e os convidados adoraram. Nossa, que diferente! O chefe teve que improvisar e acabou virando uma comida típica. Muito bom. Em comparação, as comidas típicas da Ásia são muitas vezes excêntricas e com sabores marcantes. Os pratos tradicionais, eles têm um equilíbrio perfeito, que vai variar entre as características ácidas, picantes e agridoces. Eu diria que seria uma verdadeira montanha-russa de sabores, né, gente? As características da culinária ocidental também são vistas em muitos pratos típicos, que vão ser preparados, né, especialmente com frango, carne, peixe e os frutos do mar. Toda essa mistura de sabores é o resultado do uso de especiarias, ervas e temperos variados. E agora,
a gente vai falar sobre a Mongólia. Na Mongólia, nós temos o tsuivan, que é o seu prato mais famoso e, além disso, é um prato nacional. O tsuivan é um macarrão, normalmente que é feito à mão, e é cozido no vapor com carneiro em cubos e vegetais. Tem relatos de que a carne ela é bastante gordurosa. E o tsuivan, ele também vai ser servido com uma grande quantidade de gordura de carneiro. Bem gorduroso, hein, gente? Nossa, deve ser bom comer ele no frio, né? E agora a gente se baseia em grande parte no arroz e na massa, que é a gastronomia na Tailândia, que é conhecida também por ser extremamente picante, por recorrer em abundância às ervas frescas e ao molho de peixe, que lhe dá um sabor tão característico. O Pad Thai é considerado o prato nacional da Tailândia. Ele é feito com noodles, que é uma preparação de massa em forma de fita. São misturados num wok bem quente, com rebentos de soja, camarão, ovo e cebola. São temperados com molho de soja, açúcar e malaguetas. E no final, já no prato mesmo, é colocado uma cobertura de amendoins picados. São muitas misturas, né? Muitas misturas mesmo, não sei se parece muito bom, mas eu provaria para ver se os sabores combinam. Mas vamos falar um pouco da Oceania, que é um continente formado por milhares de ilhas onde podemos encontrar receitas de comidas raras e exóticas. Alguns dos países mais proeminentes, entre os quais está a Austrália, têm diversos pratos tradicionais que podem ser confeccionados em qualquer parte do mundo. A culinária da Austrália ela é fortemente representada por influências asiáticas pela proximidade e também britânicas pela colonização. Entre as principais refeições do país, nós temos as famosas pies, ou para nós brasileiros, tortas. Elas são encontradas em diferentes tamanhos, sabores e preços, e dizem que elas são deliciosas. Aliás, a famosa tortinha de massa folhada também conta com outros recheios, como bacon, frango e queijo. Mas a mais comum delas é a tortinha recheada de carne. Nada como uma tortinha com aquela massa folhadinha. Ai, gente, eu amo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Melanésia. Ela também é uma região da Oceania, só que ela vai abranger os territórios das Ilhas Fiji. A culinária dela é muito tradicional e também muito saudável. Os fijianos, eles vão preferir uma dieta mais à base de tubérculos e coco. Inclusive, tem uma receita chamada kokoda, que é milanésia e é muito tradicional do país. Ela é uma espécie de ceviche do Pacífico. Ela vai ser feita com peixe branco, que vai ser marinado em limão e sal. E depois vai misturar com tomate, cebola, coentro e o pimentão, todos eles picadinhos. Mas para quem quiser, né, também pode colocar um toquezinho de pimenta. O toque final é o banho de leite de coco, em que a mistura toda é embebida como se fosse uma sopa fria de peixe. Pode ser servido dentro do coco e com a mandioca frita acompanhando. O sabor se torna super refrescante. Afinal, o leite de coco realmente dá aquele toquezinho especial e diferente, né, ao ceviche de Fiji. Às vezes, a kokoda também pode ser servida aberta, só sobre uma cama de folhas de alface. Nossa, minha família, quando vai num restaurante japonês, adora pedir ceviche. E esse deve ser melhor ainda, né? Mas vamos mudar um pouco os rumos agora. A comida de rua egípcia kushari é uma suculenta mistura de lentilhas, grão de bico, arroz, molho de tomate e cebola frita. E é possível que esse prato seja derivado de majudarra, que é um prato semelhante, mas não tem macarrão. Embora o kushari seja visto em várias casas árabes ao redor do mundo, ele é a comida de rua favorita do Cairo há décadas. Parece gostoso e diferente pela mistura de sabores presentes, já que no Brasil a gente está acostumado a comer lentilha como se fosse feijão. E falando nisso, uma comida bem parecida com a brasileira é o brick tunisiano, que é semelhante ao pastel brasileiro, mas é feito com uma massa bem fininha chamada malsoca. Essa espécie de crepe, de forma triangular, é recheada por atum ou carne de vitela. E além disso, o recheio leva também um ovo inteiro, batata e temperos. Esse prato geralmente é servido como entrada e pode ser encontrado nas casas da Tunísia e em seus restaurantes. Nossa, deu até vontade de comer e ver se é tão bom quanto o pastel brasileiro. Mas vocês, o público, perceberam como a diversidade cultural afeta até mesmo as comidas típicas de cada região? Agora vocês podem tentar reproduzir esses pratos típicos aí mesmo na sua casa.
pode pesquisar que vocês vão conseguir achar várias receitas. E quando forem viajar para outros países, vocês também podem ir atrás dessas comidas ou de outras que vocês achem interessantes. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast e fiquem ligados nos próximos, hein? Se fizerem as receitas, mandem pra gente ou comentem aqui como ficou e o que vocês acharam. Inclusive, me deu uma fome falar desse assunto. Bora comer, gente? Bora! Tchau, galera! Agora a gente vai comer. Beijos!